Vou passar agora para o advogado Bernardo Machado. Por favor, Bernardo. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Boa noite, vereador Ítalo, e a todos presentes de Mariana e região também, gente de Ouro Preto aqui também. Eu sou Bernardo Campomis Machado, sou advogado aqui em Mariana e represento a OAB no Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, que é o órgão responsável por realizar os tombamentos e a proteção formal dos bens culturais aqui do município. Eu estou no Conselho desde 2016, 17, ocasião em que, preocupado, né, com a preservação do nosso sítio arqueológico aqui, questionei diversas vezes o Poder Público Municipal sobre medidas de preservação desse nosso rico patrimônio que nós temos aqui. E, desde então, nós passamos por processos, inclusive judiciais, no qual, e sendo que um deles, a proprietária do imóvel constatou que não havia sido dada oportunidade de recorrer contra a decisão, contra o decreto que o Leandro acabou de citar, de tombamento definitivo da área. Então, a proprietária do imóvel obteve uma decisão judicial favorável, anulando aquele decreto do tombamento definitivo, mas mantendo o tombamento provisório até o final do procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo de preservação dessa área, ele não terminou até hoje, por incrível que pareça. Essa decisão foi de 2019 e, desde então, ao que parece, o município e a Secretaria de Cultura, e aqui sem culpar um governo ou outro, porque foram todos ao longo desses anos, nenhum deles tomou nenhuma medida administrativa para que finalizasse esse procedimento, inclusive abrindo oportunidade para que o proprietário do imóvel se manifestasse sobre uma restrição que estava recaindo sobre uma coisa que é dele, né, e que é direito dele manifestar, questionar, enfim, tomar as medidas que entender cabíveis. Em todas as reuniões do Conselho de Patrimônio houve esse questionamento, mas nunca houve uma resposta por parte do Poder Executivo Municipal sobre a finalização desse procedimento de tombamento definitivo. No ano passado, salvo engano, acredito que o Roberto vai falar a data mais certeira, houve uma reunião, acho que tem mais de um ano, com certeza, na qual foi uma empresa que foi contratada pelo município de Mariana para realizar um plano de manejo, né, dentro de um processo administrativo que ninguém sabe como que ele estava andando. Essa empresa foi uma empresa de Goiás. Ela chegou e a primeira imagem que ela apresentou foi de um astronauta. E aí isso foi muito curioso, porque a empresa chegou e falou assim: olha, nós estamos aqui igual um astronauta, nós estamos chegando aqui e nós não conhecemos nada. Pô, como é que você contrata uma empresa que vai fazer um plano de manejo aqui de um sítio arqueológico que não conhece nada sobre o nosso município? Então, desde então, não foi apresentado mais nada, nem para o Conselho, nem para ninguém tem notícia de mais nada. E fica sempre esse questionamento. Talvez o procurador que esteja aqui possa nos esclarecer melhor, mas é que não se acha esse processo dentro da Prefeitura, né? Que seja na Secretaria de Cultura, seja na Procuradoria, enfim, nos órgãos dentro do Poder Executivo Municipal. E, como membro do Conselho de Patrimônio, a finalização desse procedimento para a preservação desse bem cultural e, acima de tudo, como o Leandro acabou de dizer, da vida das pessoas também, é de fundamental importância, e a gente deseja que isso finalize o mais breve possível e exige do poder público respostas sobre esse procedimento que deveria já ter sido finalizado há muito tempo, pois o decreto é de 2008, né, em 2019 houve uma decisão judicial, e aí, no mínimo, se passaram 6 anos sem que nada fosse efetivamente feito. Então, como membro, né, do Conselho de Patrimônio, a gente solicita, assim como o Du acabou de falar aqui, que a gente saia com medidas concretas para fazer esse processo andar, obviamente com a colaboração do proprietário do imóvel, quem está sofrendo a restrição
do uso do seu bem, para que a gente consiga, finalmente, possibilitar a preservação do patrimônio, mas também o usufruto pela sociedade. E hoje é um dia icônico, porque hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, e o patrimônio cultural faz parte do meio ambiente como uma de suas vertentes. Então, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, que é direito de todos, que sejam tomadas medidas saindo daqui para que finalize esse processo de tombamento. Obrigado. Helenice vai ter uma rápida apresentação aqui, aí depois eu vou abrir para as falas das pessoas que se inscreveram para fazer o uso da palavra. Tá bom? Pode ficar à vontade, Helenice. Obrigada, boa noite a todos, todas e todes. Desculpa, vou ficar um pouco de costas aqui, né? Mas vocês me perdoem, né? Eu estou muito feliz com o convite, viu, vereador Ítalo, de estar aqui hoje, discutindo um assunto que me é muito precioso, que é o Morro de Santana Gogô, né? E também o Morro de Santo Antônio. Eu não sou astronauta, eu sou Helenice Baeta, minha família é aqui de Mariana, né? E então eu tenho, especialmente aqui em Mariana, um carinho muito grande pela história e pelo patrimônio, né? E pela memória desse município, né? E também estranhei na ocasião, quando contrataram uma empresa de Goiás, que declaradamente disse que não conhecia nada daqui. E estranhamos, pois nós aqui, em Minas Gerais, temos um grupo imenso de profissionais da área de arqueologia especializados na área de arqueologia da mineração, diferente de Goiás. Então, realmente estranhamos muito o porquê de terem contratado uma equipe de fora, que, aliás, nunca mais ouvimos falar dela, e que jamais nos procurou para dialogar. Por quê? Porque, desde então, né, em 2007, numa lucidez imensa na época daquela gestão municipal, da sua Secretaria de Cultura, do prefeito, enfim, dos vereadores, houve realmente, e claro, em função, né, da pressão da comunidade, da solicitação comunitária, houve então, né, a solicitação de se fazer o processo de tombamento do conjunto paisagístico e arqueológico dos morros Santana e Santo Antônio e Mariana. Isso foi em 2007, há quase 20 anos atrás. E aí eu quero dizer, gente, uma coisa que é muito importante, vereadores, secretários, né? Que o ICMS cultural, imagino eu, que deva estar sendo, sim, captado pelo tombamento, pelo município de Mariana, ok? Mas, por lei, o município não é obrigado a aplicar o dinheiro que recebe naquele item do patrimônio cultural, certo? A não ser que a comunidade e que se decida que a prefeitura tem o compromisso de reverter a verba para o bem cultural. E isso é uma decisão política, é um compromisso que o prefeito e os vereadores têm que ter, certo? Então eu quero discordar do senhor e dizer o seguinte, que apesar do dinheiro ser recebido pela prefeitura, ela pode, por exemplo, gente, gastar na saúde, entendeu? Na educação e outro item. Porém, é necessário, sim, e é essa orientação que o IFAM dá, a necessidade de uma política cultural por meio da Secretaria de Cultura, para que a verba, que não é pouca, recebida, seja aplicada naquele bem cultural. Essa é a política cultural que a gente espera de um município do gabarito da envergadura de Mariana. E é por isso que a gente acredita que os processos de tombamento em nível municipal reverte através do que a gente chama da lei Robin Hood, né? É exatamente para isso. Há alguns municípios em que, sim, eles investem a verba no bem cultural. Essa é uma decisão política, é um compromisso político, e que os vereadores e os prefeitos
não é, deveriam cobrar de seus pares, ou dos não seus pares, mas que sejam, entende, vereador? Então, eu estou falando isso porque isso me preocupa muito quando eu escuto, e eu acho assim, é importante dizer também, sítio arqueológico, gente, nós temos milhares em todo o país, vereador, no país. O IPHAN, obviamente, não tem condições de fazer a gestão dos milhares de sítios arqueológicos espalhados por todo o Brasil. Ele é uma entidade que orienta, e é por isso que, na Constituição, ele divide com o Estado e com os municípios essa corresponsabilidade. Então, eu vou dar um exemplo para os senhores e senhoras. Aqui em Minas Gerais, há pelo menos 1.000 sítios mais ou menos, tá? Em paredões, boa parte deles do calcário, que, aliás, também é um afloramento que pode ser também explorado, né, para o cimento, para cimenteiras. Todavia, eles são conservados. Sabe por quê? Porque são sítios arqueológicos pré-coloniais e são protegidos pela Lei 3924 de 61. É protegido por lei. Se no subsolo tem um bem mineral que possa ser comercializado, em função do patrimônio que ali está, ele tem que ser protegido, porque tem que ter regramento no âmbito do nosso patrimônio. É o caso aqui do Morro de Santana e aqui lá de Santo Antônio. Há um complexo de superficial, né, de patrimônio arqueológico. E ele não pode ser destruído por lei, por decisões, por convenções internacionais, por cartas internacionais que protegem sítios arqueológicos, das quais o Brasil é signatário. Portanto, eu acho que há uma série de confusões com relação a isso que eu quero esclarecer aqui para os senhores e senhoras, principalmente para a comunidade, para que ela não siga enganada por falácias, ok? Então, continuando, o senhor não pode explorar, o senhor sabe disso, o Morro de Santana, porque senão já talvez teria, porque é simplesmente um sítio arqueológico. E o senhor, Roberto, o senhor é um homem inteligente, sabe disso. Então, não adianta a gente ficar falando isso, entende? Porque é um patrimônio arqueológico e é tombado. Sabe por que ele é tombado? Porque um tombamento, quando ele é feito, ele é per si só tombado. Mesmo que haja algo difuso depois, algum questionamento, não importa. Procurem, por favor, os juristas que vão explicar isso a vocês. Um patrimônio que inicia o processo de tombamento, ele já é automaticamente tombado. Mas mesmo que ele não fosse tombado, ou mesmo que ele não fosse cadastrado, sítio arqueológico é naturalmente, pela Constituição, per si, bem da União. Então, de fato, se vai ter também um parque arqueológico, né, mais um elemento que possa sobrepor o processo de proteção, é ótimo. Mas, independente disso, já é um bem cultural que tem que ser protegido, porque se alguém for lá e destruir, é crime ambiental, passível, né, de uma série, não é, de leis que podem penalizar a pessoa, o infrator ou o poluidor, né, que vai fazer essa infração. Então, realmente, às vezes eu escuto coisas que eu fico bastante preocupada, né? Agora, tanto é que nós estamos aí com esse dito imbróglio, mas eu não vejo imbróglio. Eu não acho que tenha problema nenhum. O que tem é que tem uma pessoa ali, tem outra pessoa aqui, que falam coisas que não estão dentro da realidade, para confundir as pessoas. Então, o que eu acho, gente, é que precisa os vereadores, enfim, chegar para o prefeito atual, que eu nem sei quem é, porque aqui muda tanto de prefeito. Quem é o atual prefeito agora? Quem?
Juliano Duarte. Ok, chegar nesse Juliano Duarte, falar prefeito Juliano Duarte. Vocês estão recebendo um ICMS cultural por conta do tombamento, porque se não tivesse, como é que eles estão recebendo? Então, chegar para ele e fala assim, ó, a partir de agora, todo o dinheiro que chegar aqui na prefeitura, relacionado a esse tombamento aqui, de 2007, que foi no decreto 2008, tem que reverter para que a gente possa justamente fazer isso que o doutor falou. Roberto, né? Doutor Roberto falou. Vamos agora fazer todos os cuidados emergenciais que a gente há muito tempo já falou. Quais são os emergenciais? Colocar grade, não é grade, é gradil, só que para ninguém cair nos sarilhos. Botar placas de orientação. Fazer um curso de formação das pessoas aqui da região, da comunidade. Né? Então, quer dizer, começar com as ações que são emergenciais e ampliando para outras. Isso independe se vai ter parque, se não vai ter parque. Isso já é, né, uma gestão de um território protegido. Se o IPHAN não tombou, eu quero só chegar lá. O IPHAN não tombou, sabe por quê, companheiro? Porque o IPHAN não tem como tombar todos os sítios maravilhosos que o país tem. O Brasil realmente é um país incrível. Nós temos em Minas Gerais só dezenas de sítios com pinturas. Sabe quantos sítios com pinturas rupestres pré-colonial o IPHAN tombou até hoje, gente? Aqui em Minas Gerais? Adivinha? Quase que você acertou. Um sítio pré-colonial tombado. E sabe quando foi? 57. Ano 57. Então, alguém falar aqui que está querendo que o IPHAN tombe, o Morro do Gogô e Santo Antônio é piada. Porque ele não vai tombar. E sabe por que ele não vai tombar? Porque eles estão com uma política de incentivar os municípios a assumir os sítios do seu território. Porque o IPHAN não tem condições de fazer essa gestão, porque ele está lá em Brasília. Então é muito fácil jogar para um ente federal, sendo que nós estamos aqui, com o pé aqui, e o morro está aqui atrás da gente. Vocês moram todos aqui. Quem tem que proteger são os políticos do lugar, porque o município tem que assumir o seu patrimônio. Essa é a política cultural dos entes, né? Então, assim, desculpem essa minha introdução, mas é porque eu tinha que esclarecer isso, porque nós não podemos continuar nas trevas, gente. Nós não podemos continuar ouvindo coisas absurdas sobre proteção de patrimônio de quem não entende nada sobre proteção de patrimônio cultural, sequer arqueológico. Isso é brincadeira, né? Então, vocês me desculpem, mas eu fico assim, embasbacada com as coisas que eu escuto, né? Como se fosse possível isso. Bom, então lembro a vocês, Minas Gerais, parte do território de Minas Gerais, nós temos afloramentos minerais, é lógico, o solo tem que ser feito de mineral. Mas embaixo dos minerais podem ter cidades, né? Uma cidade inteira. Debaixo de Belo Horizonte também tem minério de ferro. E por causa disso, você não vai destruir Belo Horizonte, né? Ouro Preto, em cima do minério de ferro da canga, você vai destruir Ouro Preto? Não. Então é assim. Onde está livre, onde realmente pode, aí sim. Aí, quem sabe, a mineração pode acontecer, não é mesmo? Mas tem lugar que não pode. Então, aqui no Morro de Santana, aqui no Morro de Santo Antônio, lá, né? Ou, por exemplo, lá no Morro da Queimada, ou na Mina do Veloso, não pode. Por quê? Porque tem patrimônio arqueológico. E patrimônio arqueológico é bem da União, patrimônio coletivo de todos. Bom, então, dito isso,
Eu acho importante falar sobre história, sobre memória, porque sem história e sem memória, a gente não é ninguém. O senhor aqui falou uma coisa que eu achei lindo. Você falou assim, como é que é? Exatamente. Né? Olha que legal que ele falou. Então, amigo, companheiro, eu quero pedir, vou tentar passar bem rápido mesmo, porque vocês já falaram muito bem. Eu acho que o Leandro, o Eduardo, né? O senhor Roberto, Marina, Marcela falou muito bem já. Marcela já explicou muito, né, Marcela, sobre a importância. E aí eu digo para vocês, eu, como arqueóloga, eu sou pós-doutora em arqueologia, com 40 anos de arqueologia. E eu posso atestar aos senhores, sem nenhum problema, tranquilamente, que o sítio Morro de Santana e Santo Antônio, esse complexo maravilhoso, é sim um sítio de mineração mais importante de Minas Gerais. E ele merece todo o respeito, ele merece todo o cuidado, porque ele tem estruturas íntegras que não achamos em nenhum outro lugar do estado de Minas Gerais. E por que eu estou falando de Minas Gerais? Porque Minas Gerais é o celeiro da mineração, óbvio. Então, eu não preciso falar nem da Bahia, nem de São Paulo, né? A gente está falando de Minas. Então, quando a gente fala de Minas, a gente está falando que é o que tem de mais expressivo no país. Vocês entendem isso? Né? Então, só para entender isso com vocês, porque vamos parar de jogar para o IPHAN uma coisa que o IPHAN não vai assumir, porque ele não quer assumir, porque ele entende que quem tem que assumir é o Estado e com o apoio do município. E que o Estado já tem. O tombamento é municipal e o Estado já não passa uma verba pelo ICMS cultural. Então, o Estado já está fazendo a parte dele, gente. Quem não está fazendo a parte dele, quem que é que não está fazendo? Exatamente. Mas aí a conversa fica para passar para o Estado e para a Federação. Isso não vai acontecer. Entendem? Vocês entenderam o que eu estou comentando com vocês? Está claro isso? O município tem que ter uma política de proteção. E ele já tem um incentivo do Estado para tanto. Entende, vereador? Isso é muito importante, a gente entender isso e não ficar mais se deixando levar por conversas que não têm nenhum fundamento. Então, vamos lá. Passando, por favor. Então, olha só, eu vou falar agora para vocês do Morro de Santana e Morro de Santo Antônio, porque o tombamento foi feito, gente, nesse conjunto, no alto dos morros, tá bom? Vocês entenderam por quê? Depois vai ter um mapinha aqui que vai explicar para vocês. Então, vamos lá. Esse trabalho de 2007... 2007, fez parte das atividades desenvolvidas pelo município para registrar e proteger o seu patrimônio cultural. Mariana é um dos municípios que tem mais sítios arqueológicos do estado de Minas Gerais. É um município maravilhoso. Então, senhores políticos e moradores, parabéns, vocês têm a faca e o queijo na mão para fazer um excelente trabalho com a política cultural no município de vocês. Trata-se de um conjunto muito expressivo do ponto de vista patrimonial e histórico, munido de estruturas, sobretudo em alvenaria de pedra, relacionadas à história da exploração mineral ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX. Apesar da proximidade das áreas urbanas, apresenta edificações e estruturas em bom estado de conservação, apesar das dilapidações observadas nos últimos decênios, que não foram poucas, infelizmente. Nós podemos falar depois. Aqui, gente, é o mapa, né, de Mariana. Então, aqui, vamos aqui, ó. Aqui, essa área verdinha aqui, ó, delimitada, é o Morro de Santana. E aqui é o Morro de Santo Antônio, tá? Então, aqui, ó, essa linha laranja é a área de entorno, vamos dizer assim, dos dois pontos tombados, tá bom?
Então, por quê? Porque a gente entendeu e viu que são estruturas irmãs, vamos dizer assim, da mesma época, que tem, enfim, uma série de segmentos idênticos, tá? Então, em função disso, dessa questão temporal e arqueológica, e em função delas estarem muito próximas da área periurbana, né, da sede de Mariana, nós fizemos meticulosamente essa pesquisa, usando, na época, que não era simples, estação total. Nós não trabalhamos com GPS, nós fomos com equipamento de estação total, mapeando tudo, todas as estruturas, e depois tudo pode ser observado e notado, não é? No dossiê de tombamento, que é um calhamaço, que foi muito bem, né, Leandro? Avaliado, inclusive pelo IFAM, que adora. O IFAM usa o nosso dossiê como modelo, só para vocês saberem, viu? Então, seguindo. Então, do ponto de vista da ocupação da paisagem ao longo do tempo, podem ser observadas sucessivas estruturas representadas basicamente por lavras a céu aberto, implantação de edificações em alvenaria de pedra e estruturas afins em terrenos já revolvidos pela primeira fase de exploração, além de grandes galerias e sarilhos implantados em momentos posteriores. Constatou-se na elaboração do dossiê que este sítio pode ser considerado um dos maiores do estado e do país, composto por uma variedade infinda de estruturas. A sua importância tem valor, então, excepcional e magnífico. Daí, nós temos aqui agora só slides, só ilustrações. Os tipos gerais identificados, organizados em 7 grupos. Doméstico e afins, unidade residencial, curral, horta, hospital, engenho, paiol. E sabe o que é mais magnífico, gente, nesses sítios? É que eles são, conforme eu disse a vocês, muito íntegros, enquanto ruínas. E se a gente for olhar outros sítios, em Tabirito, Ouro Preto, né? Em outros lugares, Nova Lima, que também tem muitos. Aqui também, Mariana, tem tantos outros, viu? Mas esses têm estruturas que permitem que a gente entenda realmente a arquitetura, entende? A funcionalidade das ruínas. E isso é fundamental para ajudar a interpretar os outros que já estão quase ali, entende? Então é fundamental. É quase que um sítio escola nesse sentido, né? Porque ele ajuda a gente a interpretar lugares que já estão muito mais devastados. Por exemplo, ele pode muito ajudar a entender, a interpretar o Morro da Queimada, que não tem ruínas no mesmo nível de integridade, sabe, Du? Por exemplo, né? Então, ótimo. Então, seguindo aqui, a gente tem, então, o antigo curral, detalhes de unidade residencial, detalhes, enfim, de antigo paiol. Então, a gente conseguiu, né, com o apoio da comunidade, isso é muito importante, né? Na época, foram várias pessoas, moradores, no caso, tanto daqui de Santana, quanto de lá de Santo Antônio, que andaram conosco, mostrando não só esses sítios na subsuperfície, e aí pode passar, por favor, como também, né, os sítios que estão nas galerias. Então, aqui a gente tem aquilo que foi comentado, né, o local onde houve, né, uma antiga igreja importantíssima, né, a capela, o cemitério, a casa paroquial, que é um lugar sagrado, religioso para vocês, né, que já é uma antiga vila de mineração do povo, né, ancestral, afrodescendente, né, dos trabalhadores, né, afrodescendentes. E esse território, então, gente, pode ser considerado também um artefato. Ele é uma relíquia importantíssima afrodescendente.
Então, aqui de novo, né, o alicerce de antiga estrada. Então, havia um caminho que era passado ali por cavaleiros, né? Vala de divisa de propriedades antigas. Pode passar. Aqui, estruturas de mineração. Nós temos os brunidores, lavra, caixa esculpida e pilão. Então, nós temos uma variedade de estruturas maravilhosas, o que configura Morro de Santana um sítio arqueológico a céu aberto. Ele já é. Ninguém está querendo que ele já é. Independente da vontade, ele é. Porque ele é per si, como fala. Então, como eu repito, um sítio arqueológico, para ele ser arqueológico, ele nem precisaria de um cadastro. Ele é. E é já automaticamente protegido por lei federal. Passar. Aqui em detalhe, né, o sarilho, né, que aí sim é uma grande preocupação nossa. E uma das coisas que tentamos há muito tempo, vereador, era realmente fazer, né, uma espécie de um gradeado que dá para passar os animais, que não iria afetar a passagem de animais, que não é gradil para fechar, para tampar, em hipótese alguma. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita, inclusive, junto com biólogos, um gradil seguro, para não deixar ninguém cair, claro, principalmente uma pessoa e um animal. Então, nós temos aí montes de minérios antigos, né? Nós temos também as antigas canoas usadas, enfim, para poder depurar o ouro, caixas esculpidas. Então, de fato, é um sítio arqueológico irrefutável. É impossível seu salvamento, porque ele não é como tirar, não é possível retirar. Então, ele é algo que tem que ser in loco protegido. Então, aqui, de novo, canal esculpido. Então, nós já temos uma amostragem, aqui uma antiga cata, que hoje virou uma lagoa, né? Conjunto de mundéis, repare isso aqui, gente, mundéu sequenciado. Essa sequência é única nesse sítio arqueológico, só encontramos aqui, não achamos em nenhum lugar. Como pode? Né? Isso é patrimônio centenário do município. Jamais o IPHAM permitirá a destruição desse lugar. Jamais. Bom, então é só para vocês entenderem que a gente precisa conhecer a realidade, entender o que a gente está falando. Não se trata de um território em disputa. Não existe disputa, existe ignorância só. Então aqui, de novo, aí falando, até o que está no subsolo é patrimônio arqueológico. Inclusive as galerias são antigas e são patrimônio arqueológico. O arqueológico não está só na superfície. O arqueológico pode estar enterrado, né? Então, enterrado e também no subsolo, nós temos patrimônio arqueológico. Também são centenas de estruturas arqueológicas, que obviamente não vão competir com nenhum interesse econômico, viu? Não é? Obviamente. Passar. Que pode, inclusive, esse interesse econômico se adaptar muito bem em um local que não há nada. Ninguém está contra a mineração em hipótese alguma. A gente só acha que deve ser em um lugar que pode, não é mesmo? Não tem problema nenhum. Tem tanta terra por aí, né, gente? Justo aqui? Não é possível, né? Então, realmente, é uma coisa que é inviável e que a gente precisa... E, além do mais, quero dizer a vocês que também no subsolo há cavernas naturais, como essas aí, caverna de canga. Vocês devem estar vendo aí que não pode destruir caverna. Vocês viram por aí, né? Então, nós temos cavernas naturais, além das galerias no subsolo desses terrenos. Muitas dessas cavernas foram, inclusive, utilizadas, já a abertura natural delas, para se fazer galerias também. Então, elas são tanto patrimônio natural como material arqueológico, entendem? Então, a gente tem, nessa região, uma mescla. Por isso que a gente chama de complexo, porque ela é tão complexa, é tão variada, é tão multivariada, em tempos 18 e 19, sobretudo, não é? Com tecnologias tão abundantes, tão ricas afrodescendentes, tecnologias essas e patrimônio imaterial, gente, que é realmente irrefutável a importância desse complexo arqueológico. Tá? Passar. Aqui, então, algumas das peças que foram colhidas pelos moradores antes de 2007. Então, quando nós fomos fazer o inventário, cadê o senhor Eduardo, gente?
Cadê? Ai, seu Eduardo, quando a gente foi fazer o inventário, senhor Eduardo, né, a comunidade já havia colhido algumas peças. Essas peças que já tinham sido colhidas, a gente inventariou e elas constam em anexo ao dossiê. Todavia, a gente orientou que a partir dali não se coletasse mais para não dilapidar o sítio arqueológico, certo? Então, seguindo aqui, passando, por favor, aqui de novo, e tem também estruturas, como, claro, não identificadas, infelizmente, que já estão bastante arruinadas. E nós temos um problema, gente, que ainda continua. Algumas ruínas ainda são garimpadas pelas pessoas, sobretudo do lado do Morro de Santo Antônio, o que não pode acontecer. Nós tivemos um prejuízo muito grande, sabe, vereador? Sabe qual que foi? A tragédia crime de Mariana. O que aconteceu? Ela liberou os municípios atingidos de fazerem um laudo de estado de conservação de seus bens tombados, para beneficiar o município, só que ela prejudicou, na verdade, o município. Ela tinha, talvez, que ter cobrado do poluidor pagador que pagasse os laudos de estado de conservação dos seus bens culturais. E não liberar, porque aí ficou entregue. Você concorda? O que o gogô tem a ver com a tragédia? Com isso, todo ano a gente fazia o laudo de estado de conservação, porque o IEF exige, para receber o dinheiro do ICMS, tinha que fazer o laudo, entendeu? Só que aí ela suspendeu e com isso ficou tudo abandonado. Esse é o problema. Isso é muito de Mariana, você entendeu? Porque eu fazia o laudo todo ano, com todo cuidado, olhando justamente se a ruína estava com algum problema, se tinha nascido alguma coisa, se alguém tinha ocupado uma ruína. Mas, infelizmente, isso prejudicou. Isso é uma coisa do que o Compatre pode fazer o regramento. Exigir que o poluidor pague para que o laudo seja feito, justamente para que o bem cultural, não só esse, todos tombados de Mariana, possam ter o rigor do monitoramento técnico por equipe apropriada daquele bem cultural, entende? Isso foi a tragédia para o Gogô e Santo Antônio, entendem? Porque sabe o que aconteceu, gente? Sabe, aqui nem tanto não, mas sabe em Santo Antônio? Os motoqueiros passam dentro das ruínas usando, muitas vezes, como tobogã, né, as próprias montículos de mineração para fazer os seus caminhos difíceis. Isso é muito grave. Canais esculpidos são com marcas de pneu. Estão causando a erosão, né, do Morro de Santo Antônio. Então a gente vê absurdos acontecendo. Aqui também? Pois é, moto é uma coisa que tinha que ser proibida. Então, mais do que fazer o parque, a gente tem que primeiro proibir os impactos que estão destruindo esse lugar maravilhoso, independente. Nós primeiro temos que agir nisso que eu comentei, não é? Que é tampar o sarilho de uma forma responsável, óbvio, sinalizar o que tiver que ser sinalizado e impedir a continuidade desses garimpos clandestinos dentro das ruínas, nas galerias e esses motos que passam lá. Você sabe uma coisa? A última vez que eu fui assaltada, sabe onde é que foi? Lá no Santo Antônio. Saí de Belo Horizonte, fui fazer uma visitoria lá no Santo Antônio, estou dentro da gruta, foi assaltada à mão armada. Lá é rota também de tráfico. Lá é um lugar muito perigoso. Lá, por exemplo, eu não volto mais com uns 4, 5 homens. Porque eu fiquei com muito medo. E a minha sorte, ele achou que eu era uma gringa, a minha sorte que eu comecei a conversar com o rapaz, falei, olha, eu já trabalhei muito na prainha, já dei aula de educação patrimonial na escola, trabalhei na obra de restauração da igreja, Santo Antônio, entendeu? Eu fui conversando com ele. E aí ele desistiu, levou só R$40 e foi embora. Porque se ele me jogasse naquele sarilho lá, nunca mais ninguém ia me achar. Entende como é que é sério isso? E isso não é só para mim, não. Estou falando eu porque é a minha vivência. Qualquer pessoa que queira ir lá curiosamente conhecer aquele lugar maravilhoso, pode correr esse risco. Então, gente, nós precisamos de ações emergenciais, tanto do ponto de vista da política patrimonial, junto enfim, ao sistema de gestão
né, municipal, como ações também, vontades que eu acho que a vereança pode assumir. Pode e deve assumir, certo? Passar, por favor, que eu já estou fechando. Aqui só mostrar uma outra área, que é uma outra área também que está nesse complexo, né, de área de tombamento, no caso, na área de entorno, que é a estrutura C, né, que é a unidade C, onde tem mina, capela e cemitério. Pode passar. E aqui, de novo, um maior detalhamento, né, da área. Então, a área aqui em amarelo, essa área de entorno, que é uma margem de proteção. Essa área C está nessa margem, dentro dessa margem de proteção, é claro. E aí sim, né, a área 2, a área do Morro de Santo Antônio, e a área 1, que é o Morro de Santana, da qual nós estamos aqui hoje focalizando, né, este debate. E no dossiê de tombamento, gente, tem detalhadamente a topografia com a locação das estruturas principais. Obviamente, seria impossível locar todas, porque são centenas de estruturas variadas, centenas, protegidas por lei, tanto individualmente quanto em conjunto, né? Aqui também mostrando, de novo, no outro modelo de mapa, nós fizemos vários, né? Então, a gente tem uma base topográfica, cartográfica muito boa, viu? Porque na época foi feito um grande investimento, por parte da prefeitura, na época. Então, e aí, lideranças comunitárias, principalmente no Morro de Santana, atuam como verdadeiros guardiões da história e das estruturas ali contidas. Fragmentos de utensílios e de peças foram coletados ao longo do tempo e vêm sendo cuidados pela associação comunitária local e colaboradores, como o senhor Eduardo, que faz um trabalho de extrema importância, viu? Parabéns. Orienta-se que peças e fragmentos de objetos não devam ser mais coletados e mantidos no lugar de origem. Compreende-se que os morros de Santo Antônio e Gogô são sítios a céu aberto. Todo o acervo coletado antes do dossiê de tombamento foi devidamente inventariado pela equipe de arqueologia e consta em anexo ao dossiê. Aí algumas estruturas, né? Roda de moinho, fragmentos de telhas, de panelas de barro, né, de grés, de garrafas de grés, para passar. Oportuna criação de um centro de referência de cultura, né? Programas de educação patrimonial devem também ser previstos junto à rede escolar pública, abordando a importância de se conservar as ruínas, as estruturas remanescentes e seus objetos componentes in situ, quer dizer, no lugar. Necessidade de laudo periódico. Isso eu acho muito importante retomar essa questão do complexo arqueológico para monitoramento eficaz, tanto por parte da prefeitura quanto por parte do IEFA. Entendam que o IEFA não exige por essa situação, né, específica a Mariana, impedindo ou minimizando os inúmeros impactos e danos observados. Necessidade urgente da implantação de um plano de manejo, de verdade, né, gente? Porque, me desculpem, mas eu acho que esse que foi feito merece uma revisão, pelo menos, porque eu acho que ele não aprofundou. Realmente, eu acho que precisa de técnicos que realmente conhecem a realidade, né, da arqueologia da mineração. Muito importante a proposição da criação do parque, né? Então, assim, qualquer iniciativa positiva, é lógico que a gente vai apoiar, né? E todas as demais iniciativas de caráter comunitário e popular, no sentido de proteger o patrimônio histórico, imaterial, arqueológico e a biodiversidade dos morros de Santo Antônio e de Santana, de forma eficaz e responsável. E eu quero dizer isso para vocês. Esse patrimônio aqui não se limita ao patrimônio arqueológico. Esse é um outro engano. O que nós temos aqui é patrimônio material e imaterial, e nós temos leis federais e convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário, junto à ONU, junto à Unesco, que protegem esse belíssimo lugar. Obrigada. Nós queremos